no silêncio desta prece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força, a coragem, para enfrentarmos a vida com equilíbrio e determinação no bem. Quero olhar hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser compreensivo, manso, prudente e ver além das aparências humanas teus filhos como tu mesmo os vê, e não ver senão o bem em cada um. Cerra os meus ouvidos a toda maldade, guarde a minha língua de toda calúnia, e só de bênção se encha meu espírito, que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se achegarem a mim sintam a vossa presença. Reveste-me de tua graça, Senhor, e no discurso deste dia eu não te ofenda, e te revele a todos um Pai Nosso. Que assim o seja. Prece a Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja. Olá, pessoal. Que a paz do Senhor esteja conosco. Gostaria de avisar que hoje a palestra vai demorar um pouco mais que o de costume, tá ok? Bom, a Valéria já antecipou o tema da nossa palestra de hoje, sobre a história da Maria Madalena, e fazendo um link com o despertar de uma vida espiritual, baseado na história dela. A história de Maria de Madalena é fascinante e, ao mesmo tempo, misteriosa, pois há poucas passagens que fazem referência a ela nos evangelhos. Também poucos estudos históricos, acadêmicos, pois esses estudos se baseiam também em documentos antigos, que são raros. Talvez tenhamos mais informações nos livros psicografados por Divaldo Pereira Franco, Chico Xavier, cujas fontes de informações são amigos espirituais como Humberto de Campos e Amélia Rodrigues. Essas informações do além sobre a história de pessoas, fatos acontecidos em tempos longínquos, advêm dos registros acásicos, que são uma espécie de campo de informação protegido pela divindade, cujo acesso está disponível no mundo espiritual, e o objetivo é nos auxiliar no despertar da consciência. Apesar de uma descrição mais completa sobre Maria Madalena, os livros psicografados trazem muita informação, mas não todo, pois assim que a espiritualidade age, nos revelam apenas o que é necessário e útil. Conforme relata Divaldo, o verdadeiro nome de Maria era Míria, e seu segundo nome, Madalena,
era uma referência à cidade onde ela morou, Magdala, ou Migdol, na pronúncia hebraica, que significa torre. Como naquela época era comum se referir a alguém com o seu nome e o lugar de onde morava, a sua origem, então, portanto, Maria Madalena, que era na verdade Míria, Míria de Migdol ou Míria de Magdala. Essa diferença do nome verdadeiro e a sua referência no que se refere ao lugar e o nome que conhecemos como Maria de Madalena se deve às traduções feitas nos textos bíblicos. Conforme as traduções foram ocorrendo, o nome de Maria foi se modificando até para simplificar para as pessoas. Maria de Magdala, na verdade, não nasceu em Magdala. Ela foi conhecida em Magdala, mas essa não é a sua origem. Porém, os livros psicografados não trazem informação. Maria era filha de mãe italiano e pai grego. Seus pais costumavam frequentar os festivais que ocorriam em Jerusalém, como a festa das primícias, ou a primeira colheita, a festa das trombetas, Páscoa, diversas festas que ainda são tradição em Jerusalém. Quando Maria tinha por volta de 11 anos, ela acompanhou seus pais em um desses festivais. E nessa ocasião ela encontrou um contador de história que falou sobre a vinda de um tal de Messias. E esse contador disse que um dia que não estava tão longe, viria esse libertador do povo eleito. Maria perguntou a esse contador de histórias como seria esse libertador. E o contador respondeu: ele será belo como a madrugada, será bravio como o mar açoitado pelos ventos, será nobre como a labareda do fogo, e será usado como uma espada nua. Porém, a sua voz será penetrante e doce como um favo de mel. O seu olhar balsâmico como a ternura de um coração de mãe, transmitindo vida a um filho doente. Maria ficou impressionada com essa revelação e esse fato a marcou profundamente. Por volta dos 15 anos, ela ficou órfã de pai e mãe. E logo depois, ela se envolveu em um amor falso, que prometeu a ela que ela ficaria rica e famosa. Então ela foi levada a Jerusalém e vendida como uma escrava a um bordel. Maria era muito bonita, formosa, tinha olhos azuis e um longo cabelo castanho claro. Quando não estavam atendendo aos clientes, as prostitutas eram obrigadas a saírem para vender perfumes. E em uma dessas ocasiões, Maria Madalena ouviu falar novamente sobre o Messias e se recordou daquela história que ela havia ouvido quando ela tinha 11 anos e tinha estado em Jerusalém com os seus pais. Maria foi muito desejada e ficou muito conhecida nesse bordel. Era a preferida dos homens poderosos. E ela, portanto, se enriqueceu e conseguiu comprar a sua liberdade. Mais tarde, ela adquiriu uma bela propriedade na vila de Magdala e se mudou para lá. Magdala é descrita por Humberto de Campos como uma vila principesca, ou seja, cheia de casarios de luxo, que se situava à margem ocidental do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e é assim descrita: os palácios se erguem ao longo da praia, entre os leques das palmeiras e as sombras dos jardins. Imagine só, imagine nos dias de hoje, é como se fosse a Riviera Francesa, por exemplo. Era um centro de comércio de muita prosperidade, de clima ameno. Para lá iam mercadores, políticos, militares romanos e aventureiros de toda parte. Maria chega em Magdala e logo adquire fama. Seu palácio era procurado pelos príncipes das sinagogas, por ricos negociantes, por senhores de terras e escravos, altos funcionários da administração do rei Herodes.
que levavam moedas de ouro, joias, dracmas de prata, perfumes raros e presentes exóticos. Ela se dava o luxo de escolher com quem ficaria e se tornou detentora dos segredos de homens influentes. Maria de Magdala, ou Maria Madalena, contudo, não era feliz. Possuía uma tristeza profunda que minava suas energias por completo. Às vezes ficava por dias seguidos entregue à profunda amargura e era obsediada por espíritos infelizes que deixava aliada por completo. Ela tinha tudo de material, mas uma ausência de amor verdadeiro. O amor que conhecia, se assim podia ser chamado, era na verdade luxúria e dissabor. Certo dia, um mendigo vai à sua mansão, bate insistentemente no portão até que um servo atenda, que de imediato tenta fazer o mendigo ir embora. Mas ele insiste tanto e diz que a senhora lhe aguardava uma mensagem importante que ele trazia. Nessa situação, devido também ao barulho que esse mendigo fazia, o servo decide comunicar a Maria sobre a presença desse mendigo. E quando ele vira as costas, o mendigo empurra o portão e entra na casa com tudo, indo até os aposentos de Maria. Ela estava deitada, cochilando, e com esse barulho acorda, ainda meio confusa, e sem entender ainda o que estava acontecendo, o mendigo já vai lhe falando. Lembra-se de mim, senhora? Sou aquele que um dia a interpelei em sua carruagem na estrada de Dalmanuta, pedindo-lhe uma moeda para ir ver o Messias, que fazia curas maravilhosas, e queria que ele me curasse. A senhora então me jogou uma moeda e pediu que quando eu encontrasse, viesse lhe avisar, pois as minhas chagas eram por fora e as suas por dentro. Pois bem, senhora, eu o encontrei e fui curado da lepra. Veja, e ele abre a camisa e mostra as cicatrizes da doença curada. E ainda diz, e hoje ele está aqui perto, em Cafarnaum. E por um impulso de uma força interior, Maria de Magdala decide então pegar uma embarcação com um condutor e cerca de 30 minutos depois ela atravessa o lago e vai até Cafarnaum. Chegando lá, ela coloca o capuz, pois ela temia ser admoestada pelas pessoas que a conheciam e sabiam de sua fama. Jesus estava na casa de Pedro, e quando Maria empurra a porta, aquele homem de média estatura e cabelos longos estava de costa, olha para trás e diz, Maria. E ela se espanta e pergunta, como sabes o meu nome? E Jesus diz, eu te conheço desde muito antes. Quer dizer, muito antes, muitas outras encarnações. Maria diz, Senhor, ouvi a vossa palavra consoladora e venho ao vosso encontro. Tendes a clarividência do céu e podeis adivinhar como tenho vivido. Sou uma filha do pecado. Todos me condenam. Entretanto, mestre, observai como tenho sede do verdadeiro amor. Minha existência, com todos os prazeres, tem sido estéril e de amargura. As primeiras lágrimas surgem dela nos olhos, quando Jesus a contemplava. E ela continua, ouvi o vosso amoroso convite ao Evangelho. Desejava ser uma das vossas ovelhas, mas será que Deus me aceitaria? E Jesus respondeu, Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde então o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, porém as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam.
Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminha agora sob a luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E ela, em reflexão, fica pensativa, pois homem algum havia falado com ela daquela forma até então. Os mais levianos queriam pervertê-la. E aqueles que eram aparentemente bons, respeitosos, a desprezavam sem piedade nenhuma. Engolfada em seus pensamentos, ela disse: No entanto, Senhor, tenho amado e tenho sede de amor. Sim, disse Jesus, tua sede é real. O mundo viciou todas as fontes de redenção e é imprescindível compreenda que em suas sendas a virtude tem de marchar por uma estrada difícil e demandar o reino através de uma porta muito estreita. Maria o escutava, ansiosa por compreender inteiramente aqueles ensinamentos novos, e perguntou: só o amor pelo sacrifício poderá saciar a sede do coração? Jesus faz um gesto afirmativo e continuou: somente o sacrifício contém o divino mistério da vida. Viver bem é imolar-se, quer dizer, renunciar-se, se sacrificar. E aqui, a primeira percepção que podemos ter sobre Maria de Magdala. Ela era uma mulher inteligente e ela tinha uma compreensão fácil dos ensinamentos de Jesus. E Jesus diz para ela: na tua condição de mulher, já pensaste no que seria o mundo sem as mães exterminadas no silêncio e no sacrifício? Então ele usa o exemplo do sacrifício das mães. Não são elas as cultivadoras do jardim da vida, onde os homens travam as batalhas? Maria de Magdala, ouvindo aquelas advertências, começou a chorar, a sentir no íntimo o deserto da mulher sem filhos, e exclamou: desgraça de mim, Senhor, que não poderei ser mãe. Provavelmente, nessa vida de prostituta, ela tivesse engravidado algumas vezes e tivesse tido aborto, e por isso não podia ter mais filhos. Então, Jesus a atrai brandamente para si e acrescenta: e qual das mães será maior aos olhos de Deus? A que se devotou somente aos filhos de sua carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos das outras mães? Aquela interrogação pareceu despertá-la para meditações mais profundas. Maria sentiu-se amparada por uma energia interior diferente, que até então desconhecia. Senhor, disse ela, renunciarei a todos os prazeres transitórios do mundo para adquirir o amor divino que me ensinaste. Acolherei como filhas as minhas irmãs no sofrimento. Procurarei os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. E Jesus então se despede dela e diz: vai, Maria, sacrifica-se e ama sempre. Longo é o caminho, difícil a jornada, estreita a porta, mas a fé remove os obstáculos. Nada temas, é preciso crer somente. Maria de Magdala retorna em sua embarcação, bem circunspecta em seus pensamentos, refletindo. A viagem de volta na brisa do lago de Genezaré, do mar da Galileia, toca o rosto dela de uma forma diferente. Ela se sente transformada. Na manhã seguinte, a vila de Magdala soube, pasmada, a notícia da conversão da pecadora. Ela distribuiu tudo o que possuía e ficou somente com o necessário. Os homens diziam que ela voltaria às noites de prazer e que ela tinha se enlouquecida. Mas isso não significava muita coisa,
porque tinham que ela já era uma louca, né? Que ela sempre foi louca. Mas Maria de Magdala se junta aos discípulos de Jesus somente após um outro evento, o jantar que Jesus teve na casa de Simão, o fariseu. Simão era um fariseu que era um homem rico que gostava de receber em sua casa celebridades. Ele convidava as pessoas para ir jantar, para fazer moral com a comunidade, com as pessoas mais ricas. E certa vez ele convidou Jesus, que aceitou. Porém, quando Jesus chega à casa de Simão, ele não é recebido com respeito conforme os costumes da época. Mas Jesus fica na dele e não fala nada. Maria de Magdala, que tinha ficado sabendo que Jesus estava lá, vai até a casa então de Simão o fariseu, que tenta impedir a sua entrada. Mas Maria o desafia, como aquelas pessoas que não têm mais nada a perder, e ameaça contar os seus segredos, pois Simão havia sido seu cliente. Com receio, Simão deixa Maria entrar. E ela tem uma atitude inesperada. Se atira nos pés de Jesus e começa a chorar. As lágrimas começaram a molhar os pés dele, então ela enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos, beija os pés de Jesus e começa a derramar perfume neles. Simão havia ficado irritado com a abordagem de Maria de Magdala. E quando o fariseu viu a atitude de Maria, disse: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus, sem abalar e aproveitando a oportunidade para dar uma lição em Simão, diz para ele: Simão, 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então, este homem decide perdoar a dívida de cada um deles. Qual deles deveria estimá-lo mais? Simão, se sentindo desafiado em sua inteligência, diz rapidamente: o que foi mais perdoado, logicamente. Você está certo, responde Jesus. Você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém, ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor foi mostrado. E a partir daquele dia, após desse evento, Maria de Magdala passou a seguir Jesus com os outros discípulos. Durante as pregações de Jesus, Maria tinha uma postura humilde, cuidando dos necessitados, servindo também comida, mas ela cuidava também do grupo em afazeres comuns, como fazer comida, por exemplo. Os discípulos de Jesus, imperfeitos, principalmente antes das provações difíceis que tiveram após a crucificação de Jesus, onde eles tiveram uma transformação espiritual muito grande, eles eram pessoas simples e, como todos, humanos, cheios de defeitos, né? E eles nunca aceitaram plenamente Maria de Magdala. Apesar de sua conversão ser legítima e os seus propósitos verdadeiros, ela sofria certa discriminação pelo seu passado. E eles também tinham muitos ciúmes dela, porque Jesus a tratava com muito carinho. E ela, como era muito inteligente, compreendia com mais facilidade os ensinamentos de Jesus. E no episódio da ressurreição, logo após a morte de Jesus, quando vão procurá-lo em seu sepulcro e vê que ele não está mais lá, e Maria de Magdala retorna para contar
ao feito ao grupo, e principalmente diz que ela viu Jesus, né? Os discípulos não acreditam nela. E Tomé diz ainda de uma forma bem desdenhada para ela, da seguinte forma: justo a ti que ele foi aparecer, por que não apareceu a Maria, sua mãe, ou a Pedro, né? Tipo assim, você, a mais pecadora entre nós, mostrando uma certa discriminação. Quando os discípulos se dispersaram, né, após os diversos encontros que tiveram com Jesus, onde Jesus dá a missão de espalhar o evangelho a cada um deles, Maria de Magdala fica sem ter para onde ir. E ela pede a Pedro que a leve para Jerusalém. Pedro iria montar a casa do caminho, né? E ela se oferece para cuidar. E Pedro a nega. Pedro diz: você é mulher, a carne é fraca, e a fé é algo muito novo para nós. Pedro achava que ela podia fraquejar e não permite que vá com ele. Então, ela fica em Dalmanuta, às margens do Mar da Galileia, vila vizinha de Magdala. Ela tenta arrumar um trabalho, mas ninguém estende a mão. As mulheres a odiavam, porque os maridos as traíam em sua casa, em seu palácio. Os homens sugerem que ela volte a se prostituir. Dizem: você ainda é bonita, volta. Sem opção, ela começa a mendigar. Dias depois, um grupo de leprosos que vinham da Idumeia perguntam por Jesus de Nazareno, aportam ali onde estava Maria de Magdala, ali às margens do lago em Dalmanuta. E ela diz: ele não está mais entre nós. O mataram pregado na cruz. Eles ficam desolados, pois tinham ouvido falar das curas que Jesus tinha feito, principalmente com leprosos. Tinham esperança em serem curados. E começam a chorar. Então ela os reúne sob algumas árvores ali na praia e começa a lhe falar de Jesus e dos seus ensinamentos. Ao cair da tarde, as autoridades chegam no local e ordenam a expulsão imediata dos enfermos. Maria de Magdala os conduz então até o Vale dos Leprosos em Jerusalém e passou a viver lá com eles. Todos os dias, no final da tarde, ela falava para aqueles corações sofridos, enchendo-os de conforto e amor. Passado 10 anos, certo dia ela estava se banhando em uma cachoeira e percebe uma ferida. Ela pega um graveto, aperta a ferida, não sente nada. Tinha adquirido a lepra. No entanto, Maria não se entristece. Pelo contrário, compreende que pelas chagas do corpo haveria de expiar o que de errado tinha feito com ele. E fica lá por mais 20 anos, quando se encontra por volta dos 64 anos, sentindo já o final da vida, decide ser de uma vontade de ver Maria, e decide fazer uma viagem, Maria, mãe de Jesus, e decide fazer uma viagem até Éfeso, que era onde ela se encontrava. Chegando às portas da cidade, desfalece e é acolhida por um casal. Em delírio e pela febre, ela fica clamando pelo nome de Maria e de João. Então Maria é chamada, reconhece a antiga companheira e cuida dela por mais 3 dias, quando então ela desencarna. Logo após o seu desencarne, Maria de Magdala sente um alívio nas dores e se vê flutuando sobre as árvores em Cafarnaum. Jesus a recebe no plano espiritual e diz: Maria, já passaste pela porta estreita, amaste muito, vem, eu te espero aqui. No plano espiritual, Maria Madalena cria a fraternidade do cálice, cuja finalidade é amparar os doentes, os leprosos, as criaturas desvalidas, as mulheres sem família. Alguns relatos mediúnicos informam que Maria de Magdala ainda teve outras encarnações. A sua última
como Madre Teresa de Ávila, na Espanha, onde viveu entre o período de 1515 a 1582. Foi uma mulher revolucionária para sua época. Escreveu vários livros, considerados como verdadeira pedagogia espiritual. Foi declarada doutora da Igreja Universal por João Paulo VI, em 27 de setembro de 1970. Míria de Migdol, Maria de Magdala, ou Maria de Madalena, fez um sacrifício pessoal imenso ao deixar para trás uma vida de conforto e segurança para se lançar em um projeto de transformação espiritual. Fez despertar em si a centelha divina que cada um de nós temos dentro de si. Entendeu e colocou em prática o amor incondicional. Seguiu Jesus durante a vida e também após a crucificação. Um único encontro com o Mestre e seus ensinamentos foi suficiente para ela compreender o quanto maior era a vida espiritual. Que tenhamos nós, então, a mesma capacidade de reflexão e de ação que Maria de Magdala. Um exemplo para nós. Uma boa noite a todos. Vamos, neste instante, agradecer, em primeiro lugar, por estarmos reunidos em nome de Deus e de Jesus. Agradecer pelo aprendizado desta noite. Agradecer pela nossa saúde. Rogar aos amigos do plano maior que nos envolvam numa luz de amor, de proteção, trazendo equilíbrio aos nossos chakras e centros de força. Que essa luz envolva os nossos lares, limpando, queimando, transmutando, retirando toda e qualquer negatividade. Que a luz de Deus e de Jesus ilumine a todos os hospitais, a todos que ali se encontrem, de acordo com sua fé, seu merecimento e planejamento encarnatório. Que a luz de Deus e de Jesus guie os nossos governantes para que eles possam fazer o melhor pelo povo. Que a luz de Deus e de Jesus ilumine a todos os orfanatos, clínicas de dependentes químicos, clínicas de repouso. Que a luz de Deus e de Jesus chegue até os lares onde esteja havendo conflitos e desavenças. Que a luz de Deus e de Jesus se faça presente, tocando os corações que se encontram em desespero, para que tenhamos uma excelente noite de sono e que amanhã tenhamos um dia abençoado, bem como um excelente final de semana. Rogamos agora, ó Pai, as equipes de Dr. Bezerra de Menezes, que fluidifiquem nossas águas, para que através dessas águas tenhamos o fortalecimento do corpo físico, mental e espiritual. Por tudo que temos recebido, ó Pai, vos agradecemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade aqui na terra como no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe, roga por nós hoje, amanhã e sempre. Que assim o seja, graças a Deus. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação.
Dai à luz aquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde se refletirá a sua doce e serena imagem. Que assim seja. Graças a Deus.